Bom dia, pessoal. Hoje, dia 28 de setembro, né, iniciando nossa webconferência da turma do Matutino, com relação ao que foi ministrado no sábado passado, né, agora nós já estamos bem alinhados aí, conseguimos repor já aqueles dois feriados, né, com uma certa extensãozinha da aula nos dois últimos encontros. E o último tema que nós tratamos foi sobre a situação do poder de controle na sociedade anônima, né? Já terminando a sociedade anônima, era a última gravação que nós fizemos, a última aula que nós fizemos sobre SA, e também, né, tratamos dos valores mobiliários, né? Só para poder recapitular, a gente contextualizar aqui antes que eu entregue a palavra para o D'Artagnan e para a Stephanie, nós trabalhamos, né, com a noção de que dentro da SA, como já se pressupõe um certo poder econômico mais evidente, ela já é criada pensando assim, em mecanismos para poder controlar, para poder é, mitigar, né, atenuar essa forte influência econômica daquele que tem a maior parte das ações, ou seja, do chamado acionista controlador. Sempre lembrando que a gente tem que saber diferenciar acionista controlador de administrador. Não necessariamente o acionista controlador vai ser administrador, porque a gente tem uma cisão muito clara dentro da sociedade anônima entre, né, a propriedade e a gestão. Então, o direito de propriedade concede, por exemplo, né, a prerrogativa de fruir de bens, fruir dos dividendos, por exemplo, ao final de cada exercício financeiro. Ao passo que a gestão pressupõe a administração. E nas SA é muito comum você contratar uma pessoa que é um administrador profissional. Aquilo que nos mercados aí você costuma ouvir como CEO, né, como, né, aquela pessoa que é quem toma conta, né, da parte mais profissional. É comum a gente às vezes encontrar quem é proprietário e também quer administrar, e também quer ser CEO, por exemplo. É o que acontece com o Mark Zuckerberg lá no Facebook, né? É o que aconteceu, por exemplo, na Apple, com durante um bom tempo, né? Muito embora o Steve Jobs ficou uma época de fora. E é o que aconteceu também durante um bom tempo, creio que agora não é mais isso, com o Bill Gates na Microsoft. Então a gente tem situações em que a gente tem que saber diferenciar isso. O acionista controlador é aquele que tem 50% das ações, mas uma única ação. Então não é aquele que tem 51% das ações, mas 50% das ações, mais uma única ação. Esse 1% pode representar várias ações, então não há necessidade de que ele tenha, né, mais do que metade das ações de uma SA, mais uma única ação. Ao passo que o administrador, né, não necessariamente precisa ser um acionista, precisa ser controlador. É comum um acionista controlador se autonomear administrador? Acontece muito. Mas no conselho de administração, por exemplo, até 2011, nós tínhamos a necessidade de que os dentre os acionistas, dentro do conselho de administração, eles fossem necessariamente acionistas, mas desde 2011 isso não é mais necessário, principalmente em face das chamadas, né, empresas estatais, porque nelas não há necessidade que um representante do Estado esteja figurando ali no conselho de administração. É, Dito isso, pessoal, que mecanismos que nós encontramos dentro da própria lei que protegem, né, digamos assim, acionista minoritário. Nós temos o chamado tag along, nós falamos sobre isso no sábado, né, que é aquela necessidade de que alguém que vai adquirir um bloco de ações que compõe, né, o controle majoritário, ela também adquira pelo mesmo preço ou por um preço, né, até 80% do valor das ações dos minoritários também. Nós temos as poison pills, que são aquelas pílulas de veneno, né, que visam evitar esse tipo de tomada de controle, principalmente quando ela é considerada uma hostile takeover, que seria a tomada de controle hostil. O que é uma tomada de controle hostil? É quando você faz sem a ciência do conselho de administração ou contra o conselho de administração. Então, depois que nós estudamos tudo isso daí, nós vimos os valores imobiliários. Nós vimos que a sociedade anônima não tem como valor imobiliário tão somente as ações, embora elas também assim sejam consideradas. As ações representam uma parcela do capital social e acabam concedendo a situação de sócio, né? Se elas concedem todos os direitos comuns do acionista, elas são chamadas de ordinárias, né? Porque ordinariamente o acionista teria todos aqueles direitos, dentre eles o direito ao voto, por exemplo.
No entanto, a gente tem que lembrar que o direito ao voto, por exemplo, ele não é um direito essencial. Então, quando você cria uma espécie de ação, um tipo de ação chamada de preferencial, você dá vantagens, como é o caso do dividendo fixo, como é o caso, né, do dividendo prioritário, a possibilidade de eleição, né, de alguns membros do conselho de administração. No entanto, você pode, não necessariamente vai, retirar um direito, como é o caso do direito ao voto, porque ele não é essencial. É muito comum, é muito usual no mercado, né? Na grande maioria, na esmagadora maioria dos casos, se retira o direito a voto. Mas isso não é uma regra, né? Não é obrigatório de acordo com a lei das SA. Falamos de debêntures, que são títulos que representam empréstimos que a companhia fez e podem circular no mercado, né? Então, um credor que detém a debênture pode passar para outro e assim vai. Lembrando que não podem ser portadoras, elas são escriturais, né? Elas ficam ali registradas, quem que é o dono, dentro de uma instituição responsável por escriturar isso daí. Nós temos as partes beneficiárias que concedem o direito de crédito eventual, ou seja, é, caso, né, uma condição, caso tenha lucro, essa pessoa vai receber o percentual dos lucros, né, quem é titular das partes beneficiárias. Inclusive, nós vimos que para as SA que estão na Bolsa de Valores, elas não podem emitir partes beneficiárias. Nós temos os bônus de subscrição, né, que conferem a possibilidade da pessoa poder, né, inscrever mais ações, poder subscrever mais ações. Isso acontece porque ela é titular do bônus de subscrição, que representa um direito de preferência, né? Ricardo, e se a SA não respeitar esse direito de preferência? A gente tem aquilo que vocês já estudaram lá no direito obrigacional, chamado de evicção. Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Aqui, como eu sempre faço, é uma breve pincelada, né? É um lançar de olhos sobre o que foi explicado no sábado. Insisto, reitero que não exime, né, a responsabilidade de se assistir aquela aula de sábado que foi mais longa, que foi mais aprofundada para você poder conhecer o tema. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Stephanie e D'Artagnan, como que vocês se organizaram para hoje? Quem começa? Bom, eu vou trabalhar jurisprudência, acho que eu vou começar como a Stephanie faz as questões. Beleza. Então, estamos a postos aqui. Fique à vontade, pode começar então. Beleza. Pessoal, eu trouxe só um julgado, vou até compartilhar aqui com vocês, mas ele é rico em detalhes. Eu queria trabalhar lá aos poucos com vocês. Daí, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem me interromper, que eu também vou fazer algumas pausas justamente para conferir se tá todo mundo ok. Já tá transmitindo aqui, né? Ok. Sim, sim, a gente está vendo, pode ficar. Então vamos lá, pessoal. A pergunta que eu faço é: qual seria o valor dos investimentos de um acionista numa SA aberta após a ocorrência de um grupamento de ações? Então vamos lá. A gente tem a ementa do julgado que aconteceu o seguinte: recurso especial, processual civil, omissão, contradição, obscuridade, inexistência, pretensão de desconstituir a coisa do julgado material, prolatada na fase de conhecimento após o prazo decadencial, inviabilidade. Como se extrai do narrado, exordial da ação rescisória e das razões recursais do recurso especial, corroborando o apurado pelo tribunal de origem, é bem de ver que o próprio recorrente admite que a. O recorrido ajuizou a ação aduzindo que possuía 22.290 ações preferenciais do Banco Bradesco e que esse deveria ser o número de ações a serem indenizadas, conforme cotação na data da decisão. B. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido condenando o banco ao pagamento do valor correspondente às 22.290 ações de titularidade do autor. Dessa decisão, interpôs apelação para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aduzindo que a Assembleia de Acionistas do ano de 2003, com aumento de capital social do banco, aprovou o grupamento de lotes de 10.000 ações em uma ação, razão pela qual o número de ações do autor equivaliam somente a 2,29 ações. O apelo não foi provido, tendo aquela decisão transitada em julgado em 2009, muito embora apresente ação rescisória, buscando a desconstituição não daquele julgado, mas do acordo prolatado em sede de liquidação, tenha sido manejado apenas em 2012.
Com efeito, fica nítida a inviabilidade da desconstituição do que for decidido, sob pena de prolação extra-petita e desconstituição da coisa julgada material após prazo decadencial para o juizamento da ação rescisória, sendo certo, ademais, que o acordo recorrido apura, na mesma linha que se extrai da própria exordial da ação rescisória, que inexiste comando no sentido de condenar o réu ao pagamento do valor de acordo com o grupamento das ações patrimoniais. Não se cuida de recurso especial impugnando oportunamente decisão prolatada no âmbito do processo de conhecimento, mas ação rescisória, após o prazo decadencial para desconstituir o acordo proferido na fase de conhecimento, que, examinando as provas, rechaçou a tese acerca de que, por decorrência do afirmado grupamento de ações, o recorrido teria direito a ser indenizado por menos ações que as indicavam no exordial. Agravo interno não provido. Julgamento da quarta turma, 2019. Pessoal, vamos por partes. Eu acredito que às vezes as pessoas leem e deve ter ficado confuso, mas se a gente analisar pouco a pouco, a gente vê que tem muitas coisas interessantes aqui. Vamos lá. O que é um grupamento de ações? É um evento no qual ocorre uma condensação do capital em número menor de ações com consequente aumento do valor patrimonial da ação. E, em geral, as companhias fazem isso quando elas pretendem aumentar o capital social, ou seja, elas ajustam o valor nominal dessa ação. Também tem o nome em inglês, essa sigla de implit. Então, eu até trouxe aqui para vocês, normalmente o motivo que faz ocorrer essa composição é o preço muito baixo do ativo, situação que pode aumentar a volatilidade da ação e, consequentemente, o risco. Exemplo, a Júlia possui 3 milhões em ações na companhia X. Com esse investimento, ela titulariza 3 mil ações. Cada uma dessas ações tem o valor individual de R$ 1.000. A companhia X, da qual a Júlia é sócia, decide fazer um grupamento, na proporção 10:1. Após o implit, a Júlia titularizará 300 ações no valor individual de R$ 10.000. Então vocês percebem, ela juntou esses lotes de ações para diminuir o valor nominal delas. Todo mundo entendeu isso aqui? Ficou alguma dúvida? Vou até conferir aqui no chat. Não, perfeito. Bem didático. Gostei. Oi. Tá bem didático, tá bem tranquilo de se entender. Não, perfeito. Tranquilo, pode Eu continuar. quero que fique bem nítido isso aqui para vocês, para a gente entender o que aconteceu nesse caso. Então, isso aqui é um grupamento, pessoal. É uma coisa assim, corriqueira do mercado. Outro conceito é o desdobramento de ações, que seria o processo inverso. Então, as companhias aumentam o número de ações no mercado, mas o valor delas cai, de forma que não há essa alteração no valor total, também conhecido pela sigla em inglês split. Aí vocês me perguntam, qual que seria o sentido de fazer isso? Aumentar a liquidez. Então, por exemplo, como vocês acompanham as aulas do professor Ricardo, principalmente aos sábados, a gente comentou a questão da governança corporativa, do novo mercado na B3. Então, dos requisitos seria liquidez, ou seja, o que a gente chama de free float, que é literalmente flutuação livre, é uma tradução livre, que é quantas ações são líquidas e quanto elas flutuam no mercado. Então, exige-se dessas companhias uma porcentagem de liquidez das suas ações. Então, elas usam esse instrumento para gerar essa liquidez. Voltando, por exemplo, a Júlia possui 3 milhões de reais na companhia X. Com esse investimento, ela titulariza 3 mil ações, as quais possuem um valor de R$ 1.000. A companhia X, da qual a Júlia é sócia, decide fazer um desdobramento na proporção 1:5. Ou seja, cada ação se tornará 5 ações. Após o split, Júlia titularizará 15 mil ações no valor individual. Opa, coloquei R$ 250 aqui, foi mal. No valor de R$ 200. Então, assim, o conceito de desdobramento de ações seria esse. Por que eu quis trabalhar isso com vocês? Para agora a gente entender o que aconteceu no processo. Perdão. Então vamos lá. O senhor X possuía 22.290 ações preferenciais do Banco Bradesco S.A. Tá. Em dado momento, ele procurou a instituição financeira para vender as ações, porque estava passando por dificuldades financeiras. No entanto, ele foi informado na agência que as ações já haviam sido negociadas e que ele poderia realizar o saque do valor. Dito isso, o senhor X ingressou em juízo, ajuizou uma ação de cobrança, alegando que Tenha, já. você tá projetando os slides? Porque não tá aparecendo aqui para nós. Eita, Ó, só um tá aqui. momento. Acho que foi quando eu editei. Deixa eu ver aqui. Perdeu a partir desse momento aqui, não é?
Agora tá, não tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Ok, vamos voltar aqui no conceito do desdobramento de ações. Acho que parou aqui, não foi? Nossa, desculpa, pessoal. Eu não tinha visto, eu acho que eu fui editar. Então, o exemplo que eu dei do desdobramento, eu fui editar porque estava escrito errado, mas a ideia é a de que você converte uma ação em mais ações. Então, o Tenta valor. jogar em tela cheia para nós, se você puder, por gentileza. Perfeito. O valor individual de cada ação vai diminuir, mas sem alterar o valor total. Então eu dei esse exemplo. Agora acho que está dando para ver no slide. Ó, a Júlia possui 3 milhões de reais na companhia X. Com esse investimento, ela titulariza 3 mil ações, as quais possuem o valor individual de R$ 1.000. A companhia decide fazer um desdobramento na proporção 1:5. Então, após esse split, a Júlia titularizará 15 mil ações, no valor individual de R$ 200. Certo? E aí eu completei que a ideia principal era aumentar a liquidez dessas ações, elas circularem melhor no mercado. Até aí tudo bem. Nisso, eu quis voltar lá para o processo que nós estávamos discutindo, né, aquele elemento daquele julgado, e comentei o seguinte. A ideia, o que aconteceu? Esse senhor X, ele tinha 22.290 ações preferenciais do Banco Bradesco. Ele procurou o banco, alegando que estava passando por dificuldades financeiras e queria vendê-las. Quando ele chegou lá na agência, ele foi informado que elas já tinham sido negociadas e que ele poderia apenas realizar o saque. Ele foi, ingressou em juízo, ajuizou uma ação de cobrança, alegando que jamais vendeu as ações e acreditava inadmissível a postura do banco de vendê-las sem o consentimento dele. Ele pediu a condenação do banco no pagamento das 22.290 ações preferenciais dele com a cotação do dia da decisão. O que é isso? Quando o juiz decidisse, ele ele condenaria o banco ao pagamento do valor das ações no valor do dia que fosse prolatada a sentença. Na contestação, o banco pediu prazo suplementar para pesquisar junto à matriz para ver o que tinha acontecido com as ações. E defendeu a improcedência do pedido, justificando que ocorreu uma Assembleia de Acionistas em 2003, que havia decidido aumentar o capital social e realizou um grupamento de ações, ou seja, de lotes de 10 mil ações para um. E isso reduziu a participação das ações do autor a um número insignificante. Se vocês lembram, de 22.290 ações preferenciais, tornaram-se 2,29 ações. O juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o banco. Daí o banco interpôs apelação e ela foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O acórdão assentou que a remuneração era devida, entendendo pela irrazoabilidade da tese defensiva, de que as ações da companhia de propriedade do autor, que não foram remuneradas, teriam perecido pelo simples decurso do tempo. O acórdão transitou em julgado em 27 de janeiro de 2009. Aí acabou o processo. O que aconteceu? Posteriormente, o Sr. X requereu a liquidação de sentença. Vocês em breve já vão trabalhar com esse conceito, mas só para dar uma adiantada superficial, a ideia é o seguinte: quando um juiz profere uma sentença ilíquida, ou seja, não pode ser execuível desde logo, a ideia é que se inicie a fase de liquidação de sentença. Seria uma fase de conhecimento também. Eu tenho conhecimento que vocês estão trabalhando isso nesse semestre. E ele se utiliza principalmente de prova pericial para determinar o valor devido. No caso, como a discussão inteira é em torno do valor que seriam essas ações, essa fase é importante para decidir qual valor que o banco deveria pagar. E o Sr. X iniciou a liquidação de sentença e acreditou que o débito do banco em relação a ele seria no valor de 1 milhão, quase 1.200.000 reais. E o banco impugnou esse valor, entendendo que o correto seria R$ 57. Daí o juiz atendeu o requerimento de provas periciais e prolatou a decisão. Dessa decisão, o Banco Bradesco ajuizou a ação rescisória em 2012, alegando que o juiz defendeu a coisa julgada, por ter decidido no sentido do Sr. X.
No mérito, os embargadores afastaram a tese, firmando entendimento no sentido de que inexiste comando no sentido de condenar o réu ao pagamento do valor de acordo com o grupamento das ações patrimoniais. Aliás, essa tese claramente foi afastada da decisão exequenda. Em outras palavras, vocês também não trabalharam o conceito da ação rescisória, mas de forma bem simples. A ideia da ação rescisória seria uma ação para desconstituir a coisa julgada. Então, no caso, como a decisão já tinha transitado em julgado, ele meio que utilizou isso como um supedâneo, não seria um recurso, né? Porque já havia operado a coisa julgada, mas assim, mais uma tentativa de discutir a questão, sendo que ela, como vocês já conhecem, vocês fizeram o TGP, pela coisa julgada material, não poderia discutir mais a questão. Então ele quis discutir a tese dele novamente de que por ter realizado o grupamento das ações patrimoniais, ele não deveria pagar esse dinheiro para o autor da ação. E ajuizou a ação rescisória que não foi provida. Ele não teve sucesso. Com isso, ele foi e interpôs um recurso especial, ao qual foi negado provimento monocraticamente pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Vocês vão encontrar no próprio CPC hipóteses de que o ministro pode decidir monocraticamente o recurso, por exemplo, se for afrontar uma tese firmada em recurso expeditivo. Se provavelmente é o que aconteceu aqui. Disso, ele agravou da decisão, requerendo atribuição de efeito específico, ou seja, quis levar para a turma. Por fim, a quarta turma negou provimento ao agravo, afastando a tese que o banco alegou de enriquecimento sem causa, entendendo não ser cabível a ação rescisória no caso em tela, apenas para afastar os cálculos do magistrado em primeiro grau, uma vez que haveria ofensa à coisa julgada se não fosse respeitado o dispositivo da própria decisão que estava sendo executada, que mesmo com obscuridades não acolheu a tese versada pelo banco, ou seja, o banco basicamente usou a ação rescisória como se fosse um recurso, sendo que já tinha sido discutida. Então, pessoal, é isso que eu queria trabalhar com vocês, esse conceito do grupamento de ações, e vocês perceberem também uma pincelada de direito processual, mas algumas questões práticas de como isso ocorre. Às vezes a gente estuda a matéria e não vê, acha muito teórica, ações preferenciais, assembleia geral, aumento de capital social, mas isso gera muitas controvérsias na prática. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de comentar alguma coisa? Tem um detalhezinho no meio, eu queria até chamar a atenção para ele, que foi, vamos dizer assim, o pulo do gato, né? Que é onde essa seleção desse acordo aí foi muito feliz da sua parte, foi muito legal. O Maxwell está querendo perguntar, mas deixa eu só chamar a atenção para esse detalhezinho. Lembra aquela diferença que até o Adriano andou perguntando sobre valor nominal e valor patrimonial? Valor nominal ele perguntou, né? Para que servia, por que tinha ação sem valor nominal? Lembra disso? Uhum, Olha que coisa. exatamente. Quando Exatamente. houve o grupamento de ações que você explicou aí, o valor nominal em tese, né, que é aquele valor que está descrito no estatuto, ele permaneceu o mesmo. Então não teria nem o que se discutir. Ah, mas tudo bem. Ele tinha 22 mil, né? E Uhum, 290, era isso, né? isso. Ações, e agora virou duas ações, 29, uma coisa assim, mas não tem importância. De todo jeito, aquelas duas ações valeriam em tese, né? O, de acordo com o valor nominal, o que equivaleria às 22.290. Então não teria o que se preocupar, né, a priori. Só que no momento em que você liquida, que foi o que ele pediu e tal, que ele quer o valor da ação, a liquidação acontece com base no valor patrimonial, ou seja, o que a empresa tem de patrimônio, vamos dividir isso pelo número de ações. E aí, obviamente, que duas ações, 29, né, não representa quase nada dentro do patrimônio ali. E aí ele ia receber aqueles R$ 57 e pouco lá que o banco estava alegando. Porque aí você apura de acordo com o valor patrimonial e não valor nominal. Então, assim, a grande sacada que teve nessa história toda aí é saber a diferença entre valor nominal e valor patrimonial. E foi onde o banco estava tentando, não diria que se aproveitar, mas se beneficiar disso daí. E pelo que eu entendi de todo o, o trâmite aí desse processo que você narrou para gente, na prática o próprio judiciário entendeu que aquele grupamento não deveria ter acontecido do jeito que aconteceu, né? Então o judiciário desconsiderou aquele grupamento que estaria prejudicando, né, de forma bastante clara e bastante grave o interesse desse acionista. Beleza? Sim.
Bom, Detanha, responde aí então, Maxwell. Maxwell, fica à vontade, pode perguntar aí para o professor Opa, Detanha. perfeito. Qualquer coisa eu ajudo aí. Ricardo, a pergunta que eu ia fazer você acabou respondendo, né? Que para mim estava meio estranha essa questão dos valores, mas com a sua explicação aí ficou perfeito. Ah, beleza. Obrigado, então, porque é o pulo do gato ali, né? Em tese, se você faz o grupamento, isso não prejudicaria em nada, em tese. Mas o problema é que o valor nominal que está descrito no estatuto e o valor patrimonial oscila, né? E ele foi oscilando e tal, e aí, no momento da liquidação, se eu considero o valor patrimonial, já complica a vida, né? Então, era como se ele estivesse recebendo um percentual equivalente a 2 ações e pouco, mas em cima de um patrimônio que antes era tanto e que agora está menor, ou que, ainda que continuasse o mesmo, né, já não faria sentido. Beleza? Datanha, muito obrigado mais uma vez, viu? Parabéns pela seleção, pela produção aí de toda essa explicação. Realmente o julgado ficou muito legal, foi bem pertinente e também bem esclarecedor. A Stephanie já quer conversar, como é que tá? Pode nos ouvir? Bom dia, estou ouvindo sim. Então, beleza. A aula é toda sua aí, pode fazer a apresentação. Bom dia, pessoal. Eu vou projetar aqui para vocês as questões da minha última aula. Bom, então vamos começar, né? Para a gente finalizar a ISA de acordo com a aula de sábado. João, Carlos e Antônio, titulares de 60% das ações ordinárias de uma sociedade anônima, resolveram firmar um acordo de acionistas para disciplinar o exercício do direito de voto entre eles. Numa determinada assembleia, João não compareceu, ao passo que Carlos proferiu voto em contrariedade aos termos estipulados no acordo de acionistas, previamente arquivado na sede da companhia. Nesse caso, o acordo de acionistas é inválido e não produz nenhum efeito, pois esse tipo de avença só pode versar sobre a compra e venda de ações, a preferência para adquiri-las e o exercício do poder de controle. B. Os participantes do acordo prejudicados pela ausência de João não poderão votar com as ações dele, já que o direito de voto é pessoal e intransmissível. C. O acordo de acionistas é inoponível à companhia, por ser parte estranha à sua celebração. D. O acordo de acionista poderá ser invocado para eximir os participantes do acordo de eventual responsabilidade pelo exercício do direito de voto. E E. O presidente da Assembleia não deverá computar o voto de Carlos. Bom, pessoal, como nós vimos na última aula, é possível sim esse acordo de acionistas, né? Ele está previsto no artigo 118 da Lei das SA. E aqui, com relação à alternativa A, fala que não produz nenhum efeito, pois esse tipo de avença só pode versar sobre a compra e venda de ações, a preferência para adquiri-las e o exercício do poder de controle. Mas só que o caput do artigo 118 prevê que é possível, sim, fazer esse acordo de acionistas para tratar com relação ao exercício do direito a voto. É o próprio caput. Então, esses acordos que tratam sobre voto são válidos, sim, de forma que a alternativa A está incorreta. A alternativa B, pessoal, vou botar ela aqui, ela também está incorreta, né? Ela também está incorreta justamente por quê? Porque é possível esse acordo para tratar com relação ao voto e o não comparecimento na Assembleia faça com que os outros sócios participantes do acordo possam votar por aquele sócio ausente, né? Então, na ausência de João, os participantes do acordo, eles podem sim votar por ele.
Isso está previsto no parágrafo 9º. Aqui, ó, no parágrafo 9º do mesmo artigo 118. O não comparecimento à Assembleia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do Conselho de Administração eleitos no termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omisso. Então, se o acionista faz parte de um acordo com relação a voto, e se ele não comparece à Assembleia ou ele se omite à votação, os outros membros, né, eles podem sim votar por ele. Então, a alternativa B está incorreta. A alternativa C fala que o acordo de acionista é inoponível à companhia por ser parte estranha à sua celebração, né? A gente viu aí que também é incorreta, porque é possível sim. O artigo 118 determina. A D fala que o acordo de acionista poderá ser invocado para eximir os participantes do acordo de eventual responsabilidade pelo exercício do direito de voto. Aqui é a alternativa D. Ela também está incorreta. Porque justamente fala que esses acordos, eles vão ser, sim, eles não vão ser invocados... Ai, aqui tá... Peraí. Tá tendo um errinho aqui na hora de eu passar os slides para frente. Aqui, pessoal, parágrafo 2º. Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto. Eles não podem falar que eles não têm responsabilidade referente ao voto dele, por exemplo, se eles votam contra os interesses da sociedade e configuram aí um abuso de poder, eles falarem que, não, é por causa do acordo. Não, eles têm responsabilidade sobre o voto deles, independente de terem firmado esse acordo. Eles não podem usar o acordo de acionistas para eximir da sua responsabilidade, né? Então, também está errada. Então, a gente vê aí que a alternativa E é a correta, que fala que o presidente da Assembleia não deverá computar o voto de Carlos. Ela é a correta e vem estatuída no parágrafo 8º do artigo 118, que fala: o presidente da Assembleia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado. Então, se os acionistas fazem esse tipo de acordo, eles vão ter que seguir, de forma que um voto contrário ao que foi devidamente acordado invalida, né? Então, o presidente da Assembleia, ele não vai computar esse voto que foi feito contrário ao acordo de acionistas. Então, esse é o correto, a alternativa correta é a letra I. Alguma dúvida, pessoal? Vamos seguir, então. Essa é uma questão de 2019. A Lei 6.404 e suas atualizações dispõem sobre as sociedades por ações. Sobre as debêntures, é correto afirmar que são ações ou cotas da companhia em tesouraria, são títulos emitidos pela companhia para todo e qualquer empréstimo ou financiamento com duração de mais de 36 meses. C. São títulos de créditos emitidos pela companhia contra ela nas condições constantes da escritura de emissão. E D. São títulos que representam os valores em moeda estrangeira no caixa da companhia, de acordo com o artigo 352 da referida lei. Bom, pessoal, nós vimos no sábado que temos esses valores mobiliários que podem ser emitidos pela companhia, e a debenture é uma delas, né? Um desse tipo de valores mobiliários, que são emitidos pelas sociedades anônimas, representam um empréstimo, né, contraído pelas sociedades, e cada título dá ao debenturista, né, direito de crédito contra as sociedades, que são estabelecidas na escritura da emissão. Então, nós vemos aí que a alternativa correta é a letra C. Por quê? São justamente títulos de crédito emitidos pela companhia contra ela, e as condições vêm constantes da escritura da emissão, né? Podem ser fixadas várias condições,
para debenture que vem escriturados. Então, a alternativa C, que trata do que seria a debenture. Artigo 52 vem falando aqui sobre as debêntures da lei de SA. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão e se houver do certificado. Então, aí, como a gente viu no sábado, né, a finalidade desse tipo aí de valor mobiliário, né, é satisfazer de uma maneira mais econômica as necessidades da sociedade por ação, né? Então, evitando, por exemplo, um empréstimo, né, que teria aí, seria uma operação mais cara, né, junto ao mercado financeiro. Tudo certo, pessoal? Uma questãozinha bem tranquilinha sobre debenture. Aqui também sobre valores mobiliários, aqui a questão próxima. Qual o nome atribuído a um título negociável emitido por uma empresa dentro do limite de aumento de capital autorizado nos estatutos e que dá direito à compra de novas ações? Nós vemos aí que esse título negociável, né, emitido dentro da empresa e que dá o direito à compra de novas ações, é o chamado bônus de subscrição, alternativa A. Ela vem descrita aqui no artigo 75, que fala que a companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no estatuto, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Então, eles dão, né, são títulos negociáveis, né, que conferem aos titulares o direito de subscrever essas ações de capital, né. Então, eles são umas vantagens, né, adicionais aos subscritores de emissão de ações, né. Então, são os chamados bônus de subscrição, que são negociáveis também, são também valores mobiliários. Tudo certo? A próxima, né? Com a finalidade de reduzir o montante de impostos devidos, o administrador de determinada sociedade anônima simulou a ocorrência de prejuízos à companhia. Após alguns anos de êxito, sua conduta foi descoberta e, devido ao recolhimento a menor, foi necessário complementar os impostos pagos, tendo incidido multa e havido outras despesas decorrentes de honorários de advogados, contadores e outros profissionais requeridos para a correção do equívoco. Ao final, os valores pagos para corrigir a falha superaram em muito o valor que deveria ter sido pago inicialmente, conforme a lei. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. Então, pessoal, pela descrição aí da historinha, a gente vê aí que o administrador, ele agiu infringindo a lei, né? E o que causou aí prejuízo à sociedade. Porque fala aí que o valor a ser pago, né, depois superou muito mais, né? Então, com base na situação hipotética, o administrador não poderá ser responsabilizado pessoalmente por eventuais prejuízos causados a terceiros, pois agiu em nome da sociedade. B. Os acionistas individualmente prejudicados não poderão propor ação contra o administrador, devendo se subordinar à deliberação da Assembleia Geral. C. É necessária a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que se obtenha a responsabilização pessoal do administrador. E D. Se a referida simulação decorrer de exercício abusivo do poder de controle, o controlador poderá ser responsabilizado pelos prejuízos, desde que comprovado dolo na atuação. E caberá à Assembleia Geral da Companhia deliberar pelo ajuizamento ou não da ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados. Então, nós estamos aqui discutindo a responsabilidade do administrador. Então, a gente vê aí o artigo 158, pessoal. Eles falam, da lei de SA, fala justamente sobre a responsabilidade do administrador.
Aqui fala que ele não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contraem em nome da sociedade, né? Em virtude de ato regular de gestão. Mas, obviamente, que ele vai responder civilmente pelos prejuízos que causar se proceder dentro das suas atribuições ou poderes com culpa ou dolo e com violação da lei ou do estatuto. Então, o administrador, nessas duas hipóteses, ele é sim responsabilizado civilmente pelos prejuízos que causar. E é justamente a hipótese da questão. Então, aqui ele vai responder sim, porque ele agiu com violação da lei, né? E a alternativa B fala que eles não... Os acionistas individualmente prejudicados não poderão propor ação contra o administrador devendo se subordinar à deliberação da Assembleia Geral. O artigo 159 fala justamente que a ação prevista neste artigo, não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador. Então, nós vemos, pessoal, que se houver, sim, um acionista que for individualmente prejudicado pelo ato do administrador, ele pode, sim, ajuizar uma ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos que foram a si causados. Então, ele pode, sim. E a alternativa C fala que é necessária a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa para poder se obter responsabilização pessoal do administrador? Não precisa dessa desconsideração da personalidade jurídica, né? O artigo 158, ele vem falando aqui que o administrador, ele vai ser pessoalmente responsável dentro dessas hipóteses. Então, se ele agiu com violação à lei ou ao estatuto, ele vai responder. Desnecessária essa aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A D fala o seguinte: se a referida simulação decorrer de exercício abusivo do poder de controle, o controlador poderá ser responsabilizado pelos prejuízos, desde que comprovado dolo na sua atuação. A resposta também está no artigo 158, pessoal. Por quê? No inciso 1, ele fala que se ele estiver dentro das suas atribuições ou poderes, mas ele agiu com culpa ou dolo, então, ele vai ser responsabilizado. A culpa e o dolo, ela é necessária na hipótese do inciso 1. Por quê? Porque o administrador está agindo dentro das suas atribuições. Então, nesse caso, é necessário, sim, prever culpa ou dolo do administrador. Mas, quando ele age em violação à lei ou ao estatuto, fora, né, de suas atribuições, de maneira ilegal, ele é desnecessária a comprovação da culpa ou dolo. Então, nesse caso, não é preciso comprovar o dolo ou a culpa, porque o administrador ele agiu com desvio do poder. Então, a alternativa D, ela está incorreta também, porque é desnecessário essa comprovação aí da culpa ou dolo. E a alternativa E. Caberá à Assembleia Geral da Companhia deliberar pelo ajuizamento ou não da ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados. O artigo 159, pessoal, fala justamente isso, que vai competir à companhia fazer uma deliberação da Assembleia Geral e eles deliberarem se vão mover uma ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados à companhia, né? Então, no caso aí da questão, comprovado aí um ato ilegal do administrador, fazem uma Assembleia Geral e deliberam se irão ajuizar essa ação de responsabilidade civil ou não. Lembrando que o próprio parágrafo 7º desse artigo fala que o acionista que for diretamente, inclusive o terceiro, né, diretamente prejudicado, ele pode também ajuizar essa ação independente da deliberação da Assembleia. Ok? Então, a alternativa E é a correta. Uma questão aí de 2020, sobre acionista controlador. Acerca de assuntos relativos ao direito empresarial, julgue o item a seguir. Acionista controlador é o titular de direitos
de sócio que lhe asseguram, de modo permanente, a maioria dos votos em Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, mesmo que não utilize efetivamente esse poder para dirigir as atividades sociais. Questiona se a alternativa é certa ou errada. Bom, pessoal, como a gente viu aí, né, tem uma diferençazinha entre administrador e acionista controlador. O controlador, ele é um acionista, né, como a própria questão já fala aí, de forma que o administrador não necessariamente seria um acionista, né? É muito comum contratarem uma pessoa de fora, né, como administrador. Só um adendo aí a questão para a gente linkar aí com a anterior, que já foi explicado pelo Ricardo aqui no começo da aula. E o acionista controlador, ele justamente tem que ser um titular, né, de direitos, de sócio. E ele vem dizendo aqui... ficou faltando aqui, pessoal, vocês me desculpem, eu vou incluir no próximo slide aqui. É o artigo 116b da Lei de SA. O artigo 116, pessoal, da Lei de SA vem falando que se trata o acionista controlador. Então, aqui, entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. Mas só que eles cumulativamente, que é a alternativa é o inciso B, não, a linha B, desculpa, a linha B do artigo 116 fala, usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Então, a alternativa está errada, porque fala que ele, mesmo que ele não utilize esse poder para dirigir as atividades sociais. Então, até pelo nome a gente consegue ver, né? Se ele é um acionista controlador, ele tem sim que usar esse poder para dirigir as atividades da companhia, né? Então, a gente vê que a alternativa é incorreta. Eu vou incluir aqui o artigo 116 para a apresentação e vou disponibilizar aqui o arquivo para vocês. Tem alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Essas foram as questões de hoje sobre o que a gente viu no sábado sobre SA. Beleza, Stephanie. Muito obrigado. Deixa eu mudar aqui. Fone de ouvido. Bom, a questão é a seguinte, pessoal. Uma observaçãozinha que eu faço, já não em relação ao conteúdo de jeito nenhum da Stephanie, está perfeito, né? Maravilhoso. Mas uma coisa que talvez nem todos se atentaram, percebam que assim, as questões elas parecem que nunca mudam, né? Elas dificilmente saem de um certo lugar comum. Então, de repente, você fala assim, nossa, Ricardo, você tinha visto essa questão da Stephanie. A Stephanie está aí para falar que eu nem sabia dessa questão de 2020 aí, e eu comentei, enfatizei, inclusive, olha, se a pessoa não usa efetivamente o poder no sábado, eu falei isso. Se não usa efetivamente, não pode ser considerado acionista controlador e tudo mais. Agora, por que que eu, como professor, né, nas aulas, eu chamo atenção para esses detalhes? Porque, assim, eu já estou habituado a saber o que os concursos e as provas de OAB costumam perguntar. Elas não saem muito desse lugar comum. E aí vem uma grande observação que eu preciso fazer para todos vocês, chamar atenção para esse detalhe, tá? Não adianta você achar que vocês estão aí no quinto período, né? Daqui 1 ano e meio, né? Que a maioria já vai estar pensando em fazer OAB daqui 1 ano e meio. Não adianta você falar que quando você entrar no seu 9º período, né, que o pessoal começa já a querer fazer prova do OAB, agora é possível fazer antecipadamente e tal, você vai rever todos esses detalhes. Então, o que eu aconselho, como que eu acho que é a forma mais eficiente de você estudar? Você já teve as aulas comigo, você já teve uma compreensão, né, panorâmica, genérica de todos esses assuntos. Quando chegar a época da sua prova do OAB, da sua prova de concurso e tudo mais, o
que você vai fazer? Você vai pegar e vai revisitar esses conceitos resolvendo questões, só resolvendo questões. Não adianta você querer, né, às vésperas da prova, ler, por exemplo, todo o conteúdo. Vamos considerar aí que você pegou o livro mais sintético que eu indiquei aí, que foi o Direito Empresarial Esquematizado, do André Luiz. Não adianta você querer ler ele inteiro, de novo, porque se você for ler o livro do André Luiz para direito comercial, você vai ter que ler um livro para direito administrativo, um livro para direito tributário, um livro para direito civil, um livro para direito penal, outro para processo penal, outro para processo civil. E isso vai gerar, vamos dizer assim, todo um acumulado, né, para esse momento. Então, o que interessa é você ter esse tipo de cuidado. E também, né, dar uma olhadinha naquilo que é mais recente, que é a mudança. Ô, Stephanie, eu fiquei com uma dúvida. O 116, você falou, era B ou o 116A que você se referiu? Era o B, que fala sobre usar efetivamente o poder, né? A linha B. Tá, a linha B, entendi. É É. porque tem o artigo 116, tem o 116A, né? Não, é o E a gente 116 mesmo. mas é a linha, né? Eu tinha entendido a que linha B. 116, eu falei, nossa, eu perdi essa atualização, não tinha visto. Mas na É. verdade é o B que é um dos requisitos, né? Inclusive está lá nos meus slides para vocês, então, de acordo com a linha B. Isso daí, pessoal, olha, se você fizer uma busca, se você jogar ali, por exemplo, no que concurso, acionista controlador, você praticamente vai encontrar assim umas 10, 15 questões repetindo, né, sempre sobre os requisitos do acionista controlador. Então, eu estou passando aqui para vocês um macete, porque eu acho assim, eu tenho que ser o professor que vai oferecer para vocês todo tipo de conhecimento. Então, já passei para vocês aqui conhecimento prático, com base em jurisprudência, julgados, tudo mais, o teórico acadêmico, falando de todas as discussões, falei dessas teorias, do tag-along, de Poisson-Piels e tal, e agora vem a Stephanie aí e traz para vocês uma ferramenta aí que é para você fazer prova de concurso mesmo, para você resolver questões. Então, a OAB já virou um concurso faz tempo, né? Ela já é uma prova bem estilo de concurso mesmo. Então, a minha grande sugestão para vocês é isso, né? Resolvam as questões com base, né, nesse conhecimento prévio que a gente já teve aqui nas salas de aula, mas às vezes resolvam muitas e muitas e muitas questões e fiquem atentos a atualizações legislativas, a modificações. Houve, inclusive, se eu não me engano, agora no próprio governo Bolsonaro mesmo, algumas modificações da lei das SA, algumas delas voltadas à possibilidade de você publicar em diário eletrônico, não mais necessariamente impresso, né, os editais das SA e tudo mais. Então, assim, fiquem atentos a esse tipo de alteração, de modificação, que isso daí vai ser cobrado. Perfeito. Stephanie, muito obrigado, viu, pela sua dedicação, pela apresentação, ficou muito legal. Os meus demais alunos, alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Aí, ó. Pois não, Matheus? Professor, eu fiquei com uma dúvida na questão do bônus de subscrição. Sim. A minha dúvida é o seguinte: você falou que quem tem direito é o próprio acionista, né? Que ele tem o direito de preferência, etc. Então, para a SA poder vender esses bônus de subscrição, o acionista precisa eu esqueci a palavra, mas ele precisa, digamos assim, abrir mão desse direito de preferência, sem cobrar nada, enfim. Sim, ele abriria mão, votando na Assembleia, né? Falando, olha, então vamos lá, vai parecer redundante o que eu vou te falar agora, mas para as pessoas poderem subscrever os bônus de subscrição, parece redundante, mas não é. Porque, na verdade, a SA não vai vender, ela vai emitir. Né? E quem adquirir vai estar subscrevendo, vai estar comprando. Né? Então, às vezes, a própria Assembleia fala assim, olha, beleza, vamos emitir e vamos conceder esses bônus de subscrição, né, no mercado para pessoas interessadas em vir a compor no futuro aqui a nossa SA. Por que isso vai ser interessante? Porque ela vai conseguir um dinheiro bom no mercado, né, emitindo isso daí. Via de regra, Matheus, não é isso que acontece. Via de regra, esses bônus de subscrição, eles são emitidos e são distribuídos de forma equitativa de acordo com a proporção de ações que a pessoa tem. Então, eu tenho 30% das ações da SA, eu vou receber 30% dos bônus de subscrição que estão sendo emitidos. Por quê? Porque o bônus de subscrição me dá esse direito de preferência.
Só que a SA é tão sofisticada que ela permite que os próprios acionistas abram mão desse direito de preferência, aí vem o acerto do seu raciocínio, porque na hora que eles votam na Assembleia, que eles falam, não, tudo bem, pode emitir bônus de subscrição, eles estão, né, tacitamente abrindo mão desse direito de preferência que eles teriam. Tá certo, então. Beleza? Beleza, obrigado. Tranquilo. Mais alguém? Fique à vontade. Meus queridos, então vou encerrar aqui a gravação.